noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Eu queria dar uma informação que é o seguinte: as leituras do Evangelho estão a ser feitas de acordo com o novo exemplar que nós publicamos numa tradução nova para o português e, portanto, é natural que os Evangelhos que detêm nos seus lares possam não ser este, possa ser a edição brasileira, a tradução brasileira, e é natural, e é mesmo certo, que há algumas diferenças entre a construção das frases e a forma de traduzir do Brasil. De maneira que é só fazer esta pequena alusão para que não se surpreendam, às vezes, haver uma outra diferença, volto a repetir, na construção das frases e até mesmo na utilização de palavras traduzidas ao português. Então vamos começar e vamos cantar uma canção como é normal. Página 5. Senhor, eu quero caminhar, sem nunca mais parar. Senhor, eu quero caminhar, sem nunca mais parar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero ficar contigo a trabalhar. Senhor, eu quero ficar contigo a trabalhar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, seus meus irmãos amar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, seus meus irmãos amar. Pedimos, Senhor, que estejam connosco hoje, os teus mensageiros, os nossos protetores, os nossos familiares, os nossos amigos, que estejam connosco nesta oração no lar, nesta vibração para outros lares, com outros lares, neste nosso Evangelho. Abençoa-nos e instrui-nos e inspira-nos para podermos melhor compreender ou melhor expor aquilo que puseste na boa nova que trouxeste até nós. Seja connosco, que nos abençoe o Evangelho de hoje. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 9. Instruções dos Espíritos, a nova era. Deus é o único e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para o dar a conhecer, não só aos hebreus, mas também aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer a sua revelação através de Moisés e dos profetas, e as vicissitudes desse povo estavam preparadas para abrir os olhos e fazer cair o véu que escondia aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais pura moral cristã. Os comentários da Bíblia restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não teria sido então compreendida. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixavam de ser como o frontispício brilhante, farol que devia iluminar a humanidade no caminho que ela tinha de percorrer. A moral ensinada por Moisés estava apropriada ao estado de evolução no qual se encontravam os povos que ela chamava a regenerar, e esses povos, meio selvagens, no que diz respeito ao aperfeiçoamento das suas almas, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo sem ser por holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. A sua inteligência notável do ponto de vista da matéria
e mesmo no que diz respeito às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade e não se teria convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, tal como oferecia a religião hebraica. Os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto a ideia de Deus falava aos seus espíritos. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime. Moral evangélica cristã que deve renovar o mundo e aproximar os homens e torná-los irmãos. Que deve fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Enfim, uma moral que deve transformar a Terra, tornando-a morada de espíritos superiores àqueles que habitam hoje. É a lei do progresso, à qual a natureza está sujeita, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Os tempos são chegados em que as ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Devem seguir a mesma rota que as ideias de liberdade percorrem e que foram as suas precursoras. Mas não se deve acreditar que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas precisarão, para chegar à maturidade, de abalos e discussões, a fim de chamar a atenção das massas. Uma vez a atenção fixada, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos e eles se agarrarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e que lhes abrirá a porta da felicidade eterna. Foi Moisés que abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a terminará. Um espírito israelita. Mulhouse, 1861. Do livro Vem Comigo, a mensagem Honra. Tantas vezes ouves esta palavra reportando-se, quase sempre, à defesa de orgulho ferido. Todavia, trata-se de um sentimento que nos deverá levar a merecer a deferência, a aceitação, o respeito e consideração dos nossos semelhantes que veem a verdade estampada no nosso proceder. Jesus convida-nos a dar testemunho dele diante dos homens. Tudo quanto nos deixou nos merece referência, acatando o testemunho na nossa forma de viver. Toma Jesus como exemplo de honra, que não fugiu perante a insídia, a torpe acusação e a injustiça dos homens, face ao amor, ao consolo, à esperança que semeou à sua volta e para com todos, e ele dará testemunho de diante de Deus, nosso Pai. Não te esqueças que ele garantiu que ia preparar-nos um lugar. Não é uma questão de honra, é a verdade que nos prometeu para nos libertarmos, assim demos testemunho dele. Confia nele e vence as tuas fraquezas. A leitura hoje, particularmente aquela que se reporta ao Evangelho, tem a ver com as três revelações. Desde logo, pois o povo judeu, desde muito antigamente, tinha determinadas práticas que não se coordenavam bem com a religião monoteísta, a crença em um Deus único, e era necessário aproveitar, de facto, essa inclinação para o Deus único, já que a quase totalidade, se não mesmo a totalidade das outras religiões, não privilegiavam o Deus único, davam os vários deuses, naturalmente as forças da natureza, mas era necessário esclarecer parte dessa realidade para um povo que ainda estava, aliás, como na generalidade dos povos, atrasado. Estávamos no mundo ainda da transição do mundo primitivo para o mundo de expiação e provas. As passagens de uns planos para os outros não se dá assim de repente, num dia, nem num mês, e dá-se durante vários séculos. E, portanto, estava uma fase de transição do primarismo, do mundo primitivo, para um mundo de expiação e provas. E era necessário encarreirar os conhecimentos e dar mais cultura ao povo, no sentido da espiritualidade. Foi por isso que Moisés veio, não é? E veio exatamente para dar prova diante dos materialistas, que eram os egípcios, embora tivessem a sua religião, com certeza, mas para dar prova disso, da força da moral e da força espiritual, veio, e depois simultaneamente para divulgar aquilo que é hoje desenvolvido em milhares de páginas que o Espiritismo nos trouxe,
que é desenvolvido de um decálogo, que eram 10 normas muito simples e que eram atiradas ao povo. Sim, cada frase atirada e depois esclarecida progressivamente com as leis da vida, com as normas da vida, com as vicissitudes da vida. É claro que ali não chegava, porque nós conhecemos toda a Bíblia, que o povo judeu não mudou, não foi por causa disso que mudou. Em plena recepção do decálogo, o povo adorava o bezerro de ouro, o povo, embora imitasse ou procurasse imitar Moisés, chegava-se com as forças das trevas, com as forças inferiores, sempre preparadas para desviar as atenções e também para desviar a prática, a vida das pessoas, levando-as para a maldade, levando-as para o luxo, para o prazer físico e material. E, portanto, é aí que Moisés tem um papel muito extraordinário, embora, segundo dizem alguns intérpretes, levou as coisas ao extremo, permitiu a condenação dos responsáveis pela manipulação do povo, no sentido da adoração do bezerro, portanto, a adoração dos vários deuses materiais, e isso custou-lhe, segundo também os estudos de alguns investigadores, custou-lhe a entrada na Terra Prometida, custou-lhe a entrada na Galileia, na Judeia, enfim, em Israel, aquilo foi o território de Israel. Porque não é com a morte que se resolvem as coisas, e o decálogo diz lá, não matarás, das 10 normas, dos 10 mandamentos da lei. É claro que, como não chegava, e o povo continua a adorar as coisas materiais ao longo de vários séculos, nós não podemos hoje compulsar muito bem o tempo que demorou. Podemos imaginar que Moisés não morreu ou não desencarnou com 900 anos. Provavelmente cada ano nessa época reportava-se ao ciclo da Lua, ao tempo que demorava a Lua a dar volta à Terra. E isso consideravam, de facto, que era um ano em vez de um mês, que resulta naturalmente no mês e não no ano. Quer dizer que Moisés poderá ter desencarnado com 70 e poucos anos, contando os 900 meses lunares, correspondem a 13 meses do calendário hoje atual, o calendário gregoriano. Ora, é natural que faça essa má interpretação, com suas conveniências, e até o pisar da lei, como foi o caso das guerras que Israel sempre levou aos outros povos, os filisteus, nomeadamente, que acabariam por derrotá-los, pois face a essa situação de confusão, teria que vir alguém esclarecer a lei. E é significativo que no próprio Evangelho lá venha, a propósito de Abraão, que, como sabemos, terá vivido mais ou menos 1500 anos antes de Moisés, e Moisés 1500 anos antes de Jesus, não é? Na vida física. Pois, quando se reporta a Abraão, Jesus diz que quando ele soube que Jesus vinha, que rejubilou. O que quer dizer que a preparação da vinda de Jesus só deve ter reportado a preparação da vinda ao tempo de Moisés, portanto, cerca de 1500 anos, que terá, segundo alguns autores espirituais, demorado a criar o seu perispírito ou o perispírito para poder reencarnar no mundo físico, no mundo material, com vibrações absolutamente muito inferiores ainda em relação à sua perfeição. Portanto, é Jesus que vem depois pôr ordem nisso e esclarecer as coisas. Não vem negar as coisas, não vem negar a lei, não vem alterar o decálogo, mas vem esclarecê-lo. E mesmo assim, nós sabemos que, já numa fase mais adiantada da passagem da passagem para o mundo de expiação, portanto, em plena, digamos, vigor do mundo de expiação e provas, que Jesus deixa normas, mas não foi por isso que os povos, os cristãos, que depois se agruparam nessa grande família dos cristãos, que os cristãos mudaram, continuaram na mesma a adorar a lei da vida física, dos prazeres, dos luxos, esses abusos de toda a natureza. E naturalmente, Jesus já previa isso, como previu quando anunciou a Abraão que viria, também já previa que iria outro Consolador em seu nome, para esclarecer todas as coisas, lembrando, embora, e fundamentalmente, a mensagem que ele tinha deixado de boa nova. E depois vamos ver surgir um movimento imparável. Quando se fala no Espírito Santo, o Espírito Santo é mal interpretado. O Espírito Santo é um substantivo coletivo, quer dizer todos os espíritos bons. Não quer dizer, como nós sabemos, os substantivos coletivos, não é? Os rebanhos, os cardumes, etc. E, portanto, quer dizer, o Espírito Santo não era um Santo Espírito, como alguns autores às vezes interpretam. Não era o Espírito Santo, mas era um Santo Espírito. Um Santo Espírito é um. O Espírito Santo é todo o conjunto de espíritos bons ou que atingiram um determinado estado de evolução que permite serem bons no sentido de ajudar, da caridade,
para com o próximo. E, portanto, todos esses espíritos se agruparam naquilo que foi o Espírito de Verdade, o Paracleto, como ele havia anunciado que enviaria. Não propriamente agora, no sentido de estar centrado numa pessoa, mas num ideal, que é o ideal cristão, que é o ideal do cristianismo, que é o ideal da Boa Nova de Jesus, agora desenvolvido, não é? Pelos espíritos que agrupam essa falência do Espírito de Verdade, e desenvolvido para nos trazer de volta a pureza da Boa Nova e, simultaneamente, os esclarecimentos sobre essa Boa Nova. Nós vamos encontrar o Evangelho, sei lá, se imaginássemos serem folhas A4, com umas 40 folhas A4, não é? E englobando todos os evangelistas, e vamos hoje encontrar o Espiritismo, não é? Codificado em 6 obras, vou lá 5 e mais as obras póstumas, que agregam, agrupam em termos A4 talvez umas 1000 folhas A4. O que quer dizer que, para a época, teria que ser explicado ou teria que ser esclarecido de uma determinada forma, porque a cultura do povo não podia ir mais longe, mas atualmente já é possível ir mais longe e, portanto, tudo já vai muito mais envolvido e muito mais esclarecido. E naturalmente, embora havendo pessoas auto-iluminadas que acham que já está tudo ultrapassado, até que se propõem e que se permitem atualizar o Livro dos Espíritos, sem se lembrar que o Livro dos Espíritos é da falência do Espírito de Verdade, não é de Kardec, e portanto, se fosse de um homem, naturalmente, que poderia estar sujeito a essas atualizações e a essas novas, enfim, alterações, mas é o Espírito de Verdade que nos traz o ideal. Pode estar ainda subjacente muito do seu ensino em frases, enfim, pouco perceptíveis, que é necessário explicá-las, esclarecê-las. Mas ultrapassado nunca estará, porque é precisamente oriundo do mundo espiritual e oriundo do Espírito de Verdade. Então, são essas três, digamos assim, essas três revelações que nos trazem, ao fim e ao cabo, os meios necessários para conduzir marcha na nossa vida. Podemos nos aproximar do mundo de regeneração que está aí perto, que está às nossas portas. Nós estamos na fase já terminal da passagem do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. Mas vai ser assim de um dia para o outro? Não vai, já está, uma parte já está em evolução para aí, alguns já estarão nessa plataforma e outros virão estando a pouco e pouco, ao longo de mais alguns séculos, não é? Até que, de facto, passemos a viver o mundo de regeneração a caminho dos mundos felizes. No caso na evolução dos mundos, estando nós em expiação e prova, passando para a regeneração, nós podemos comportar, o planeta poderá comportar outros elementos já em planos mais evoluídos e outros ainda em mundos primitivos? Ou não é normal isso acontecer? Não, mundos primitivos, poderá haver ainda alguns mundos primitivos, mas a evolução do mundo de regeneração e também a expiação e provas dá-se precisamente neste intercâmbio, nesta ajuda, nesta interajuda entre os mais evoluídos e os menos evoluídos. Os mais evoluídos, como se fossem professores, têm necessidade, ou precisam, para evoluir, de ajudar os menos evoluídos, de ajudar a crescer espiritualmente. E, portanto, não se compreenderia que no mundo da regeneração todos os espíritos fossem de regeneração, porque então estavam todos no mesmo pé de igualdade, não eram necessários ajudar uns aos outros. Portanto, vai ter que haver, continuar a haver durante muito tempo, espíritos ainda no mundo de expiação e provas, e alguns até mesmo em mundos primitivos. Porque aí surge, e às vezes nós vemos noticiário a referir que determinadas pessoas, como se fossem ermitões, irem para a África, irem para o interior da Polinésia, e ajudar aqueles povos primitivos que nem sequer nunca viram a luz ou o exército, ou ainda não têm acesso a determinados conhecimentos e a determinados instrumentos para a vida. E, portanto, há sempre necessidade de haver alguém menos evoluído para que aqueles que são mais evoluídos possam crescer mais, ajudando a evoluir aqueles que estão mais abaixo. E, portanto, não vamos ter um mundo de regeneração tudo ali como se fosse marionetes ou robôs, vamos ter um mundo de regeneração em que, naturalmente, a maior parte será nessa postura, estará nessa posição, mas haverá ainda um número significativo de espíritos mais atrasados que precisam ser ajudados a evoluir. E isso vai acontecer como tem acontecido sempre. Nós não vemos alteração entre o mundo primitivo que a Terra foi, passando ao mundo de expiação e provas, não vemos as alterações são progressivas. Claro que vai haver uma imigração muito grande de espíritos da Terra, porque todos aqueles que não querem, não aceitam mudar, não aceitam evoluir, terão que ir para outra morada, terão que ir para outro mundo do seu nível, como aliás, significativamente é revelado a propósito de Adão e Eva, que é o homem e a mulher que vieram de outro mundo, de outra morada da casa do Pai,
Porque ali não recalcitraram contra a lei, então vieram para um mundo onde estava ao seu nível, embora um pouco mais evoluídos. Nós vamos ver essas raças aparecerem na Suméria, no Egito e noutros países daquela época, realmente mais evoluídos, com mais conhecimentos. E, portanto, é natural que estes que vão da Terra já com determinados conhecimentos para mundos de expiação e provas apanhem realmente um estado de evolução nesse mundo de expiação e provas inferior àquele que a Terra hoje já usufrui. Agora, não vai haver alterações brutais, agora de repente passa a ser tudo bom, por imigração daqueles que não querem ser bons. Não, a coisa vai sendo progressiva e, naturalmente, que os mais atrasados terão que mudar da Terra, os menos atrasados, que já estejam a caminho também de uma modificação profunda, continuem na Terra para se aproximarem do mundo de regeneração. E continuarão cá, mesmo já quando atingirem o estado de regeneração. Eu não sei se vou relatar bem, mas no Livro dos Espíritos, logo no início, há de haver ali uma pergunta em que fala precisamente da reencarnação e que nos transmite a ideia de que a resposta nos diz que os espíritos podem, antes de reencarnarem na Terra, de passar por um outro mundo que não a Terra, tipo um estágio. Será para todos, será para alguns, e de que forma é que isso acontece? Se a resposta diz que poderá, quer dizer que não é para todos. Não há necessidade de ser para todos. Porque, como os estágios de evolução se dão também na Terra e noutros mundos, o espírito pode muito bem preparar-se na Terra para essa evolução. Não é necessário, não é imprescindível que vá para outra morada, que vá para outro mundo. Mas ocorre que muitas vezes vão. Antes de reencarnarem na Terra? Antes de reencarnarem, não. Antes de outras reencarnações, porque as reencarnações não se dão só na Terra. Há outros mundos de expiações e provas. Alguns cientistas dizem que já descobriram mais de 3.500 mundos idênticos, com as condições idênticas às da Terra. O que quer dizer que poderá haver reencarnações de espíritos da Terra nesses mundos. Umas vezes até para um castigo, como um impedimento de viverem com os espíritos com quem sempre conviveram, o que de alguma forma constitui um treino para modificarem e às vezes até para viverem saudáveis, para viverem a não realização. E poderá ser também na Terra. Agora, pode ser na Terra nos antípodas, quer dizer, o espírito que tem vivido sistematicamente no Ocidente pode ser obrigado a viver no Oriente, em culturas diferentes, em coisas que nada lhe dizem, e até viverem, sentirem-se deslocados. Não há, é fundamental. Pode acontecer que vão, mas não quer dizer que seja. Aliás, nós sabemos que há muitos espíritos que atingiram o mundo de regeneração que estão de volta à Terra, exatamente para ajudarem nesta passagem, para ajudarem nesta fase de regeneração. Assim, não vêm espíritos de Júpiter, ou vêm espíritos de uma outra galáxia, não sei o quê, convidados pelo Cristo. Há muitos desses espíritos que fizeram um percurso, porque não é possível acreditar que espíritos que tenham atingido a regeneração sejam obrigados a estar na Terra, que teimou durante muitos séculos em viver em expiação e provas. Portanto, é natural que tenham feito um percurso de evolução noutros mundos, noutros planetas. E agora, atingido que é a fase de mudança na Terra para a regeneração, que eles sejam de volta, alguns até como colaboradores do Cristo, desde a fundação da Terra, e agora vêm para ajudar realmente, para dinamizar a mudança, a transformação da Terra. Mas não quer dizer que seja obrigatório para todos. Podem alguns, mas a maior parte pode continuar no mundo onde está, fazendo sempre a passagem. É como se estiver numa escola, só pode estar até o sétimo, pode estar até o nono, pode estar até o 12º, na mesma escola, desde que a escola venha a ter essas valências de evolução. E assim é nos mundos. Quer dizer, se a Terra tem essa possibilidade de evoluir progressivamente nos vários patamares, um espírito pode fazer esse percurso todo na Terra. Mas pode haver necessidade, porque atingiu patamares mais elevados, de ir para outro mundo que se coadune com a sua evolução? Pode, mas não tem, mas pode. Aliás, é significativo que Bezerra de Menezes tenha pedido para continuar, ele que atingira o mundo de regeneração, para continuar mais 100 anos na Terra. Isso é conhecido, esse pedido que ele fez, através de Salina, aquela que ele acreditava fosse a sua mentora, Maria de Nazaré, e que lhe tem sido concedido continuar mais 100 anos na Terra. Para alguns espíritas que considerem que continua a ser na Terra para ser o protetor do seu centro
Há quem pense que o Bezerra de Menezes é do seu centro e pronto, já não pode ir para mais nenhum, tem que estar ali às ordens para tudo e mais alguma coisa. Mas ele o que pediu foi para estar com os seus irmãos da terra e para poder continuar a acompanhar, de alguma maneira ajudar o caminho para a regeneração. Mas não era obrigatório, ele seria da terra, regeneração, a terra não sabe a regeneração, e ia para um outro mundo, mas podia permanecer na terra face às circunstâncias da vida. Vamos passar adiante, vamos fazer a nossa radiação pelas famílias carecidas, carentes, que estejam em crise, que estejam em dificuldades. E vamos sintonizar todos uns com os outros, nesta hora em que muitos estamos orando as mesmas orações e também sintonizando a mesma faixa. Vamos todos unir os nossos pensamentos e pedir a Jesus que permita que os seus mensageiros, que estão connosco, alguns, outros estarão espalhados pelas outras famílias que fazem um evangelho no lar, que retirem de nós a nossa energia, retirem de nós o que for possível, que levem até estas famílias em desarmonia, em crise. E sabemos, Senhor, que é possível que esta noite alguém possa ser tocado pelo arrependimento, pela necessidade de modificação, pela necessidade de pacificação dos seus lares. Ajuda, Senhor. Ajuda multiplicando as nossas energias para que hoje possa ser um pouco diferente para muitos desses nossos irmãos. Página 32. Cruzando Galileia, ou em Jerusalém, e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa os inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. Tu que vives sem esperança, sedento de paz e amor, em-te surge a lembrança, o socorro do Senhor. Vem lembrar conosco, irmão, a boa nova que traz luz, e juntos seguiremos ao encontro de Jesus. Cruzando a Galileia, ou em Jerusalém, e em toda a Judeia, Jesus falou do além. Andando sobre a areia, ele ensinou assim: perdoa os inimigos se me queres amar a mim. E um dia encontrarás no meu reino de amor toda a felicidade que fará esquecer a dor. A mensagem que ensinou ao povo que tanto sofria, o vento do amor levou onde faltava alegria. Passaram tempos de trevas e a terra esqueceu a luz, mas está chegado o tempo do regresso de Jesus.
Vamos marcar a presença para a próxima semana, se Deus quiser. Despedimos a todos, muito boa noite, muita paz e que Deus os abençoe.